Iniciei aqui a gravação para a nossa aula ao vivo e vamos lá, vamos começar. A gente já conversou aqui um pouquinho em off, né? Vou compartilhar de novo aqui, porque agora, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês a parte do curso, né? O que a gente fez no curso. A gente faz um roteirinho, né? O que a gente faz para fazer um orçamento legal, assim, bacaninha, sem esquecer de nada e controlar bem a obra, como eu falei. Acho que eu falei até em off, né? Sobre quem tem domínio de orçamento e planejamento. O que acontece? Para fazer um planejamento, geralmente quando a gente fala em planejamento, né, quando surge esse assunto, até quem está começando, já é gerente novo na obra, assim, está começando a gerenciar a obra, costuma assustar um pouco, porque não é todo mundo que gosta, né, um tema assim bem polêmico. Né? O que a gente pode fazer para estruturar bem um planejamento? A gente tem alguns passos. Primeiro, a gente define, tudo que eu estou falando tem lá no curso, tá? Mas aqui falando de um jeito mais informal. Primeiro, a gente tem um roteiro aí que a gente segue. O que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente faz a EAP. Como que a gente faz essa EAP? Né? A estrutura analítica do projeto, ou WBS, né? WBS também é a mesma coisa, a tradução. A gente usa esse software aqui, o WBS Scheduler Pro, que é um softwarezinho que a gente tem, né? No caso, tem a versão gratuita dele também para baixar. E a gente, lá eu falo como que baixa, tudo, onde que acha para baixar. E aqui a gente começa a estruturar nossa EAP, né? Poderia começar aqui, ó, obra, começar a estruturar. A gente vem descendo com ele e montando uma estrutura, né? Montando uma estrutura dentro do VO aqui, ó. No caso aqui deu, né? Então eu posso colocar aqui, nessa nova, colocaria por pavimento, né? Então pavimento 1. Enfim, só para explicar. A gente abre aqui no VO, dentro a gente coloca o pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3, e a gente vem abrindo. Para quê? Para estruturar. Né? No caso do estudo de caso, a gente utilizou outro lá, né? Vou até entrar aqui para mostrar. E aí, ó, o que eu vou fazendo? Eu vou estruturando e vou mostrando. Ó. No caso, cada etapa, ó, serviços preliminares, tal, que eu vou avançar um pouco mais aqui para vocês terem uma noção. Ó. Então, ó, estudo de caso, residência. Serviços preliminares. Dentro de serviços preliminares, qual é o serviço que eu vou ter dentro dos serviços preliminares? Né? Aí depois, dentro de infraestrutura, né? Mesma coisa. Ó. Então, para que serve o primeiro passo aí para a gente planejar? Para organizar e a gente não também deixar de mencionar nenhum serviço. Né? A gente consegue, fazendo isso, não evitar que falte algum serviço na nossa estrutura. Né? Então, praticamente, é como se fosse um sistema de organização mesmo. Né? Depois, estruturou na EAP, a gente vai fazer o quadro de duração e recursos, que aí a gente já puxa lá daquele softwarezinho aqui mesmo, ele já gera, né? Ele tem um lugar aqui que ele gera aqui ó, em planilha. Então, ele costuma colocar né, o que está dentro do que. Né? 1.1 vai ser um serviço, aí 1.1.1 vai ser outro nível aqui para a gente trabalhar. Então, ele gera, e aí facilita muito. Né? A gente puxa de lá para esse quadro de duração, que seria o segundo passo aí nosso. Né? Então, tem lá no curso também esse quadro de duração das atividades. Para que serve esse quadro, Gustavo? Para a gente ver exatamente quanto que vai demorar os serviços. Né? Então, aqui tem um completinho, ó, inteiro do curso lá do Sem Projeto, que é o treinamento de orçamento mais básico que a gente tem, mas ele tem alguns serviços aqui e você vai abrindo. Ó, o abrigo está em metro quadrado, então qualquer quantidade, 10 metros quadrados. Esses coeficientes aqui, ó, são, esses índices da equipe, é pego lá da TCPO. Aqui esse índice, o índice da equipe é lá da TCPO. Então fica algo assim que não é chutado, né? A gente não faz a previsão aqui de quantidade de equipe, depois a gente põe a duração aqui, ó, a duração adotada, dias da equipe básica, que é o dias que se tivesse um de cada aqui, quantas que eu precisaria ter da equipe. Aí eu coloco a duração aqui, ó, conforme eu vou colocando a duração, ó, ele vai mudando a quantidade de recursos, né? Então a gente tem que prever isso também. Se eu já tenho na minha obra a quantidade de recursos de mão de obra, eu consigo fazer o trabalho inverso, né? Ao invés de fazer aqui na duração, eu consigo ter na minha obra mesmo a quantidade de pedreiro que eu tenho, carpinteiro, armador. Se eu tenho essa informação, pergunto para algum coordenador, algum diretor que já tenha esse conhecimento de como que vai ser executada a obra, eu consigo fazer o trabalho inverso e aí eu vou ajustando aqui, vou só mudando, ele vai me dando esse quadro de recursos. Então tudo isso aqui é muito importante a gente fazer essa preparação antes de organização na EAP, para ver o que está dentro do que, né, os serviços iniciais, o que eu tenho dentro dos serviços iniciais, infraestrutura, o que eu tenho dentro de infraestrutura, que é aquela organização aqui, né,
que a gente fez, eu tentei mostrar aqui, mas não consegui, que é essa estrutura aqui, ó. Então, para isso que a gente faz, para isso que serve, né? Então, o treinamento é extremamente focado, assim, simples, direto, no coisas práticas que a gente usa. Aí depois de fazer o quadro de duração das equipes, a gente vai para o Prost, para o MS Prost, e aí a gente começa a falar muito lá no Prost, mostrar no Prost mesmo como que é feito um planejamento. E em cima de tudo que a gente fez aqui. Então, se eu abrir aqui um arquivo que eu tenho aqui do Prost, né? Vamos abrir um aqui. Programa Físico Financeiro, EVM, Curva S. Vamos abrir aqui, ó, Curva S do Prost. Toda aquela estrutura que a gente fez da EAP está aqui agora colocado também. Deixa eu tirar a carinha nossa aqui. Toda ela está aqui no MS Prost. Né? Então, o curso a gente faz primeiro a EAP lá atrás, é o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai para o quadro de durações, que é onde a gente vai definir a equipe, ver coeficientes. Aqueles coeficientes é o quê? É a produtividade. Né? Então, todas as informações da TCPO, quanto tempo demora para fazer um metro quadrado de alvenaria? É tantos metros quadrados, 40 metros quadrados por hora. Ah, legal. Então, se eu tenho X metros quadrados, quantos dias eu preciso? Então, é para isso que serve. Né? Então, essa duração aqui não é simplesmente a gente puxando, né, e prevendo ali sem nenhum dado. A gente montou depois com a EAP, lançando aqui no Prost, eu mostro como que mexe aqui no Prost, algumas funcionalidades também básicas e até avançadas aí para emissão de relatórios. Não se preocupe em aprender a mexer na ferramenta, a ferramenta é simples, o Prost não tem nada de difícil, ele é bem simples de mexer, bem intuitivo. E, assim, eu sempre falo, né, o Prost é só a ferramenta, o Prost ele não vai realizar o planejamento para você, tá? Se você não colocar aqui as durações, que nem aquelas durações do quadro aqui, ó, que a gente tem, todas essas durações aqui que a gente adotou, ó, que foi adotado em relação à equipe que eu falei, numa residência, sem construtora, né, que é o que geralmente acontece, o cara executando por si mesmo, né, que estava 7. Então ele vai ter ali um carpinteiro, 2 pedreiros, 2 serventes, uma equipe de 5, 6 no máximo. Né? Então, para executar uma residência, né, de 200 metros quadrados, né, 150 metros quadrados. Então é mais ou menos o que acontece aí na realidade. Né? Depois eles chamam um eletricista quando for a hora, chamam um encanador quando for a hora, e tudo empreita. Né? Então eu simulei aqui de acordo com isso, com o que acontece aí quando não tem construtora. É claro, quando a gente tem uma construtora, uma empresa maior, quer executar a obra num tempo menor, né? No caso aqui, essa obra é de 5 meses, que é uma residência de 70 metros quadrados, que deu aqui pela duração da TCPO e dessa equipe que eu montei, é um prazo bacana, 4 meses, né? Geralmente é isso que o pessoal leva para executar uma casa dessa, tá? Então, o que acontece? Todas essas durações a gente lançou lá no Prost, vou tirar aqui nossa carinha, lançou lá no Prost, lançado no Prost aqui, já me deu o prazo, 121 dias, só que aqui não está contando, não está contando aqui certinho. Se você somar aqui, ó, 30 de outubro, 16 de abril, você vai ver que dá um pouco mais, tá? Ele pula sábado e domingo, feriado, ele pula, né? Então ele dá 121 dias. E aí a gente coloca predecessoras, que também é o próximo passo, que aí a gente definiu EAP, a gente definiu a duração das atividades e a gente começa a definir predecessoras. O que é predecessoras? Está aqui escondidinho, predecessoras é o que você tem que se perguntar, o que vem antes do que. Então eu comecei a obra no abrigo, o abrigo aqui no caso foi o primeiro serviço, vai ser o canteiro lá da obra, não precisa de ninguém para a gente fazer o abrigo, e depois eu começo a depender e começo a amarrar, né? Então eu fiz o abrigo aqui, ó, depois amarrei na ligação de água, amarrei na ligação de energia, depois fiz o gabarito, como é uma equipe só, fui fazendo um gabarito, né? Se a gente arrastar aqui embaixo, ele vai mostrar aqui o gráfico conforme está ficando, né? Depois, broca, né? Serviço de broca, escavação, forma. Aí sim, né? Aí eu preciso primeiro fazer a escavação da broca, concretar ela, e aí depois eu começo a escavação. Então, qual o serviço que eu preciso para fazer a escavação da viga? Preciso que esteja pronto a broca. Qual que é a broca? É número 8. Então, eu venho aqui, digito 8, ele já amarra aqui, né? Lá no curso eu explico melhor essa parte de predecessores, mas aqui é só para a gente entender. Depois da escavação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a forma. O que eu preciso para que esteja pronto antes de colocar a forma? Eu preciso que a escavação esteja pronta. Então, é isso que é predecessoras. É o que depende do quê? O que eu preciso para liberar o próximo serviço. É claro que alguns serviços
não vão precisar, não vão depender de outros, né? E aí que entra o nosso primeiro relatório aqui no Proxa, né? Vou clicar aqui, ó. Deixa eu ver se consigo alterar isso aqui. Nome. Caso aqui, ó. Pronto, agora eu tirei o peso lá. E aí aqui, ó, ele mostra todos os serviços, né? Então aqui a gente já tem aí um primeiro relatório. Tem uma opção aqui de você colocar uma linha aqui em cima, né? Tem algumas pessoas que trabalham com essa linha, eu não gosto muito não. Tem o início aqui, a conclusão. Não curto muito não, eu acabo deixando sem. Aqui a gente tem alguns gráficos, né? O gráfico de Gantt, tudo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Diagrama de rede. Todos os gráficos que a gente vai utilizar aí para... o diagrama de rede está aqui, ó. Então tem o diagrama de rede que seria outro passo. Eu falo muito sobre isso, ó. Em vermelhinho aqui é o caminho crítico, ó. As tarefas que são críticas, né? Vai estar em vermelhinho. O que é caminho crítico, né? Quais os serviços que eu não posso atrasar de jeito nenhum, porque o que acontece? Se eu atrasar a crítica, eu atraso a obra. Então, qual que é o caminho mais longo que eu tenho para fazer, no caso aqui, a minha obra? O que está dependendo, o que está amarrando aqui das predecessoras, né? Esse é o caminho crítico. Se eu atrasar um dia no caminho crítico, eu atrasei minha obra inteira. Se eu não atrasar o caminho crítico, e aí tem aqui alguns serviços que não são críticos, eu consigo recuperar. Consigo recuperar a obra, tem alguns que vão ter folgas e tudo mais, né? Depois feito o caminho crítico, a gente pode ou não utilizar o diagrama de rede. No caso, se você quiser imprimir também, você vem aqui, dá um imprimir no gráfico aqui de Gantt. Vai estar. Serve mais para agendamento, né? No caso aqui, o gráfico de Gantt, ele vai me dar algumas informações mais de agendamento. Ó. Então, tenho ele inteiro aqui. Se eu quiser imprimir numa folha só, teria que configurar aqui a página, né? Fazer algumas configurações. Lá eu mostro um pouco mais detalhado que isso. E depois a gente veio montando a parte de EVM também, que é bem legal. Ó. Tem uma parte aqui que é EVM, que é o valor agregado da nossa obra, né? Então aqui eu mostro ó, como a gente linka depois os custos. Então eu vou pegar aqui a planilha nossa que a gente utilizou, essa planilha aqui, que aqui no caso não tem valores, né? Mas eu deixo disponível e eu acabo puxando aqui para mostrar os valores. E desses valores a gente começa a trabalhar aí com questão de cronograma físico-financeiro. Aqui está mostrando os serviços que são críticos. Ó. Então, abrigo, ligação não é crítico. Ligação de energia é crítico. Ó. Gabarito é crítico, broca, aqui está tudo amarrando. Então, se eu atrasar esses serviços aqui críticos, ó, estão em vermelhinho aqui, ó, tá vendo? Consegue ver aqui, né? Todos esses serviços vermelhinhos aqui, ó, eu não posso atrasar eles. Se eu atrasar eles, a obra, esses 121 dias aqui vai atrasar. Um dia de atraso aqui, eu vou para 122 dias. Esses os que ficam em azuis, ó, azulzinho aqui, ó, é não críticos. Ou seja, eu consigo ter algumas folgas aqui que não vai atrasar o próximo. Eu consigo fazer a armadura aqui por um pouco mais de tempo, eu tenho um pouco mais de folga para trabalhar aqui. Se eu atrasar esses serviços, tá ok. Ainda eu consigo recuperar água fria, ó, serviços não críticos. Então esse relatório é muito importante. Por quê? A hora que você vai na obra, que você vai conversar com seus mestres de obra, a equipe de vocês lá que for executar, você deixa bem claro que esses serviços que estão em vermelho não pode atrasar. Se quiser acompanhar os 121 dias aqui. Ó. Se for acompanhar essa data, esses serviços em vermelho, a gente tem que contratar mão de obra bem, tem que fazer a parte de entrega dos materiais, tá no prazo, chegar na hora certa na obra, porque qualquer atraso aqui complicou todo o nosso planejamento, né? Então é isso também que a gente faz. Em cima daqui dessa parte de EVM, eu vou explicar o que é EVM, né? Uma técnica muito utilizada nos Estados Unidos para gerenciamento de projetos. Lá você não faz obra de licitação sem apresentar esses gráficos de EVM. E como é que fica depois o EVM? Né? O EVM fica assim, ó, valor agregado gráficos. A gente vai mostrar ele assim, ó, em gráficos. Então, todos aqueles relatórios que a gente fez lá no Proxa vão tornar isso aqui. O que é isso aqui para a nossa obra? Né? O que quer dizer isso aqui para a nossa obra? Quer dizer o seguinte, lá nos Estados Unidos, se você não emitir esses relatórios aqui, tanto para o governo, qualquer tipo de entidade pública que você for fazer lá, você tem que apresentar na licitação antes
como que está o seu valor agregado, né? Como que vai ser o valor agregado da sua obra. Então a gente tem o valor planejado, o valor agregado, e aqui eu lancei alguns serviços, isso lá no treinamento vocês vão conseguir ver melhor, eu lancei algumas medições. Então esse azulzinho aqui de baixo, ó, é o custo realizado. Então ele está custando aqui, ó, menos, ó, do valor agregado e do valor previsto. Então ele está custando menos. Aí depois lancei, além de lançar a parte aqui no Prost de custo, a gente lança também aqui, ó, essa aba concluído, a questão de prazo. Então, quanto do serviço que foi realizado. E aí eu vou mudando as datas aqui em cima, do meu projeto, aqui de estado, e vou mudando esses valores e essas porcentagens. E vai me dando esses relatórios. Então, aqui, ó, a obra estava custando menos, mas olha o prazo, ó, negativo. Quando a gente tem esse VPR aqui negativo, quer dizer o quê? Que está custando menos, mas minha obra está atrasada. E aí, o que acontece? Isso aqui pro gerente, pro seu diretor, pro coordenador, isso aqui é a coisa mais linda do mundo para eles. Por quê? Geralmente, quando a gente apresenta previsto e realizado, quando as pessoas mostram relatórios, né, principalmente quando você está começando, toda empresa pede para você o previsto e o realizado. Só que no previsto e realizado, você está comparando valores com valores. Né? Quanto que eu planejei custar, quanto que está custando. E a gente não consegue emitir um relatório nesses casos assim de previsto e realizado, o quê? O prazo. Porque aqui, o que aconteceu? Meu IDC é o meu índice de custo e o IDP é o índice de prazo. O que está acontecendo? O IDC aqui está acima de 1, tá vendo? Está 1,43. Ok, então o custo está ótimo. 1,43, tudo que aqui no caso do relatório, esse é o relatório que importa mesmo. O relatório de IDC e IDP. Se está igual a 1 ou acima de 1, ótimo. O IDC ou o IDP menor que 1, no caso aqui o IDC fosse menor que 1, tivesse que 0,8 o IDC, significaria o quê? Cada R$1 que eu estou gastando está me gerando de produção na obra 0,8. Nesse gráfico ele está acima, 1,43, ótimo. Então cada R$1 eu estou fazendo 1,43 de produção. Tá excelente do que eu estava previsto. E o IDP, mesma coisa. Se tiver o IDP 0,90, ó, que no caso está 0,90, o que está acontecendo aqui? Eu estou gastando menos, como eu falei aqui, ó, gastando menos do valor planejado, o valor planejado lá em cima, mas minha obra está atrasada. Ou seja, a gente conseguiu comparar custo com prazo, que é extremamente difícil você ver isso nas consultoras aqui no Brasil. Tem aqui um outro relatório de curva S. Essa curvinha aqui, ó. Isso aqui também é legal. É exatamente o que a gente está falando, ó. O que está acontecendo? O que ele está me mostrando aqui, ó? Que eu estou acumulando aqui pelo planejamento que a gente fez. Aqui embaixo, ó, é o acumulativo. Mas essa curva também que ela faz mais ou menos um S, ó. Ela faz mais ou menos um S aqui, ó. Mais ou menos um S. É exatamente isso. Isso aqui é curva S. O que acontece? Ele está acumulando aqui os serviços. Mas eu estou falando assim, ó. Nesse mês aqui, ó, 2056, ó, eu tenho aqui no caso, quer ver, ó? Deixa eu contar aqui com vocês na hora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 semanas. Tá? 23 semanas. Aí, ó, onde está vindo o meu gráfico aqui, a minha curvinha aqui, ó. Onde que ele está chegando a 50% aqui, ó, da obra? Estou falando aqui nesse gráfico, ó, 53,4. 53,4 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Divide aí 10 por 23, né, que eu falei, né? 0,43. Então, eu estou dizendo o quê? Que nesse ponto aqui, em 50% da minha obra, eu estou entregando em 40% do prazo, 50% da obra. Então, isso é um gráfico de curva S 50-40. É um gráfico legal. 50-50, 50-60, quer dizer o quê? Eu estou entregando 50% da minha obra nesse tempo de 40% do tempo. Tá muito bacana. É um gráfico 50-40. Então, geralmente é isso. Geralmente, no início, você começa meio bem devagar mesmo. Vai começando a engrenar. No 50 aqui você já tem muito mais equipe na obra, já começam os trabalhos a ser mais intensos. Isso dá para ver até que pelo Gantt, né? Se você for ver aqui, ó, vai chegando aqui, ó, vai tendo vários serviços que são simultâneos, né?
É aí que dá o pico aqui. É aí que ele dá esse pico aqui, ó. Esse pico maior. Começa lento, começa a dar o pico aqui. Então, curvas S, né? Muita gente tem dúvida nisso, né? Como fazer curva S. 50-40, 50-50, 50%. Vou atingir 50% da minha obra em 50% do prazo, 60%, ainda tá legal. É bacana, é uma curva interessante para quem está executando e para quem está contratando, né? Isso é bem legal também, eu vou explicar com mais detalhes também, só para a gente ter uma ideia. O que mais? Bastante coisa, tem bastante coisa esse treinamento. Essa parte de valor agregado é muito legal, que ela dá, que já é acompanhamento, já não é nem orçamento nem planejamento, aqui já é acompanhamento mesmo da obra. Fica bem interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me mostrar. No restante eu vou mostrar como que faz para gerar a curva S, tem todos os comandinhos lá, os gráficos, como que a gente faz aqui no Prost, né? Como que funciona esses relatórios. E começo desde o básico também, tá? Ensino como coloca os serviços, como que faz para amarrar as atividades aqui dentro, né? Como que faz para amarrar essas atividades aqui dentro. Vou bem passo a passo mesmo. Então, é um treinamento aí bem legal de planejamento para vocês que acho que vai agregar muito com a parte de orçamento. E aí, se vocês quiserem, tirando dúvida, mandando também até um feedback, até quem vai assistir depois dessa aula aqui, quiser mandar um feedback de, Gustavo, gostei, tal parte poderia mostrar isso, acho que ali, se mostrasse isso também ficaria legal, na minha empresa estão pedindo isso, não sei como é que faz, que envolva planejamento, acompanhamento, também é legal. Então, essa troca também é bem bacana. Se vocês forem fazendo esse treinamento de planejamento, fique à vontade aí para ir dando esses feedbacks, tá? Vou parar de compartilhar a tela, vou parar a gravação aqui e, pessoal, estão se despedindo aí. Obrigado por ter assistido. Mais uma aula ao vivo, estamos encerrando aqui.